Bom, começou a gravação, a chamada está sendo gravada, né? E todo mundo concordou com eu gravar, né? Alguém tem alguma coisa contra? Não. Tá bom. Eu estou apresentando aí na tela para vocês o documento, o primeiro documento, que é o de projeto de ensino, que são os slides de explicações, certo? Sim. E aí, gente, esse trabalho, ele é como se fosse um TCC, ele é um artigo. Eu vou avançar aqui e mostrar para vocês as etapas, tá? Depois eu volto naquela parte lá. São 4 etapas. A primeira etapa é introdução e fundamentação teórica. A segunda etapa é metodologias e resultados e discussão. A terceira etapa é o paper final e a quarta etapa é a socialização. Então, na primeira etapa, vocês vão postar para mim introdução e fundamentação teórica. Na segunda etapa, metodologias e resultados, né, mais a discussão. E aí vocês vão formando o paper. Na etapa 1, introdução e fundamentação teórica. Aí na etapa 2, você vai colocar a etapa 1 mais a etapa 2, junto dentro de um único arquivo. Vai ser o paper junto com a introdução, a fundamentação teórica, metodologias e resultados e discussão. Na etapa 3, você vai colocar todos os tópicos anteriores, todas as etapas anteriores, junto com o paper final, que vai vir as referências e tudo mais, né? Vocês vão recheando mais, vão escrevendo mais em cada tópico. E por último, a socialização. E aí, essas etapas, a gente precisa... tem datas. Essa introdução e fundamentação teórica é até o dia 13 de setembro, metodologias e resultados e discussão até 11 de outubro, paper final até 8 de novembro, junto com os slides de socialização. Porque a gente vai fazer a socialização ao longo do mês de novembro. E tem até um slide aqui falando que ela é gravada, tá? Mas caso o aluno queira, ele pode apresentar ao vivo, mas assim, é melhor que seja gravado, porque eu acho que a gente está com 30 e poucos alunos. Então, imagina 30 e poucos apresentarem o projeto ao vivo. A gente vai ter que fazer, se todo mundo for apresentar, vamos ter que fazer uma lista e definir um tempo para cada um. Tá? Individual, né? Oi? Esse individual. Não entendi. Esse aí é individual, né? Porque isso aqui é individual, tá? Aí, eu vou voltar aqui para a gente falar sobre a área de concentração. Bom, na trilha de aprendizagem, você encontrará as diretrizes e regulamento do projeto de ensino do curso de psicopedagogia. Eu até baixei aqui as diretrizes e já coloquei no grupo para vocês. Etapas da elaboração do seu paper, modelo do paper final e demais informações necessárias. Então, às vezes, vocês não precisam nem me perguntar. Eu estou aqui à disposição. Mas vocês podem entrar lá na trilha que vai ter tudo explicadinho para vocês. Lá na trilha tem o modelo do paper. E falando o que vocês precisam escrever em cada etapa. Aí tá lá, objetivos, insira aqui os objetivos. Metodologia, tá lá tudo explicadinho o que tem que escrever em metodologia, em introdução, em fundamentação teórica, tá? E aí, é muito importante que antes de vocês começarem, vocês façam também a leitura das diretrizes e do regulamento do projeto. Por quê? Porque dentro desse arquivo, vocês vão encontrar toda a fundamentação legal, os objetivos, as áreas de concentração e tudo mais. Mas por que está aí a leitura do regulamento de estágio? Porque vocês escolheram... Tudo não. Vocês escolheram quando vocês estavam fazendo o estágio, a área de concentração. Então, de acordo com a área de concentração que vocês escolheram no seu estágio, no estágio de vocês vão fazer o projeto de ensino. Olha só, vou ler aqui para vocês. Áreas de concentração, caracterização do espaço-tempo escolar, processos interativos, ação pedagógica diante a complexidade do cotidiano, currículo e cotidiano, elaboração de projetos de trabalho, perspectiva de trabalho com projetos nos diferentes componentes curriculares, avaliação e finalização, enfim. E aí, olha o que está embaixo. Ao cursar o primeiro estágio, o acadêmico escolheu uma área de concentração e definiu o tema para nortear sua pesquisa até o projeto de ensino. Então, vocês podem aproveitar tudo que vocês já têm.
todo documento que tenha sido criado por vocês, vocês podem aproveitar no projeto de ensino. Lembra que eu falava isso para vocês? Sim. Lembra? Que Lembro. tudo vocês iam utilizar? Aí, Sim. agora é o Tá, momento. Aline. Tá, mas daí, digamos que a gente faz uma pincelada de todos os estágios que a gente Pode fazer. fez, certo? Uhum. Mas Outra daí a coisa. gente precisa escolher um tema aqui dessa área de concentração que, no caso, tem a ver com os estágios que a gente fez, é isso? Olha só, não. Digamos que Não? no seu estágio, qual foi a sua área de concentração no seu estágio? Você lembra? Ah, Digamos que tudo foi educação relacionado. especial. Um foi com a inclusão, Então, que tinha de inclusão, não sei o que lá, um título maior. O meu sempre foi inclusão, Pro. É, o meu também. olha, Sempre teve norteando aluno essa que parte de escolheu. inclusão e desenvolvimento. O recorde foi educação inclusiva. Né? O Tá. recorde da nossa turma. Mas teve aluno que escolheu, por exemplo, formação pedagógica do professor e tudo mais. Vocês podem aproveitar tudo e pegar, fazer um título para o trabalho que vocês consigam colocar isso em cada detalhe. E outra coisa, vocês podem aproveitar as entrevistas, vocês podem aproveitar as anamneses. Quando está dizendo aí caracterização do espaço-tempo escolar, é aquele diário de bordo que você fez no seu estágio. Você observou o ambiente, você observou os problemas da escola, processos interativos, como os professores lidavam com os alunos, quais eram as intervenções que eles faziam, a ação pedagógica diante a complexidade do cotidiano. Quantas vezes Maria Gislane veio aqui e nos contou problemas que ela viu de famílias que não se preocupavam com as crianças, de professores que estavam ali cansados, fazendo seu trabalho por obrigação, né? Perspectivas de trabalho com projetos nos diferentes componentes curriculares. Esse último paper de prática que vocês fizeram sobre oficinas pedagógicas. É isso. Perspectivas de trabalho com projeto. É um projeto. Vocês precisavam fazer um projeto para trabalhar com uma oficina pedagógica. Nos diferentes componentes curriculares. Aqui a gente está falando de português, matemática, ciência. Avaliação e finalização dos projetos de trabalho. Aqui, olha, relatos e análises de experiências com projetos na área da psicopedagogia. Eu lembro que a Aida, ela fez um jogo com as crianças. Ela mostrou pra gente um jogo das emoções. E aí, ela trouxe pra gente no dia. Um relato, uma análise de experiência com um projeto na área da psicopedagogia. Então, tudo vai ser aproveitado. Toda a parte de entrevista, de anamnese, vocês podem utilizar em resultados e... Como é que é? Metodologias e resultados, que é metodologia. Qual metodologia foi usada? Entrevista, anamnese, né? E discussão. Aí, gente, tenho minha área de concentração. E agora? Digamos que vocês queiram fazer sobre a importância do brincar. Eu tenho certeza que em cada trabalho... Tô chutando aqui, tá? Eu tenho certeza que em cada trabalho de vocês tem alguma coisa que vocês podem usar. Certeza. Porque os temas, eles vão se amarrando. Tudo pode ser utilizado. Bom, vou fazendo a leitura e vou parando para explicar. Os estágios... Peraí, gente, rapidinho. Os estágios foram realizados e neles você, acadêmico, conseguiu diversos materiais, como entrevistas, observações, elaborando projetos e papers. Essas atividades podem auxiliar o acadêmico no momento de construção do seu paper de projeto de ensino em psicopedagogia. Importante, acadêmico, que na construção do seu paper traga um tema que seja relevante, que agregue diferencial psicopedagógico no processo educativo. Inicialmente, acadêmico, você deverá responder a seguinte pergunta: o que eu vou desenvolver nesse trabalho? Para responder a essa pergunta, é necessário que você, acadêmico, identifique uma situação-problema relacionada ao contexto histórico ou social. Realizar um exame da situação dos fatos que compõem a situação escolhida. E aí, gente, eu queria trazer uma experiência pessoal para vocês. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu lembro que eu entrei para a faculdade com 17 anos. Foi bem, bem cedo. Assim, eu não tive muita opção de ensino superior, porque eu estava no meu primeiro emprego, eu já era formada como professora de
Tinha magistério, né? Terminei com 17 anos. E aí eu não tinha condição financeira de me deslocar todos os dias para ir para uma outra cidade para fazer faculdade. O salário que eu ganhava era baixíssimo. Então, a minha saída foi fazer pedagogia, porque eu conseguiria fazer semipresencial, não precisaria ir todo dia. A passagem aqui era caríssima. Não tinha na minha cidade, era em outra cidade, eu chegava muito tarde em casa, aquela coisa. E aí, eu lembro que o diretor da escola que eu trabalhava, ele era muito tradicional, ele era um ignorante, um grosso. E uma vez, eu já estava caminhando pro sexto período, por aí, eu já devia estar no sexto. Eu estava sentada no chão com as crianças, era um pré-1, eu estava sentada no chão com as crianças e eu estava brincando com elas. Quando eu vi, ele estava na janela me observando. Vocês imaginem, eu devia ter nessa altura do campeonato, já tinha uns 18 anos. E eu fiquei em pânico, 18, 19, eu fiquei em pânico na hora que eu vi aquele homem, assim, me observando. Parecia, sei lá, um troço ruim. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei apavorada, tomei um susto, me tremi todinha. E aí ele falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: a gente está brincando. E aí ele falou assim: depois a gente precisa conversar. Aí tá, passou. Ele me chamou depois e falou assim: olha, por que você estava daquele jeito sentada com as crianças? Não, porque aqui a gente foca o pedagógico. Esse negócio de brincar, que não sei o quê, ele deu a entender que não era para fazer aquilo. Aí ele, não, eu tô chamando você para conversar, para depois, quando. Ele ainda falou assim: para depois, quando eu tomar outra decisão, você não ficar chateada. Deu a entender que ele ia me mandar embora. Tá. Aí passou. Tempos depois, eu resolvi fazer uma atividade de pesquisa de letra inicial do nome. Eu trouxe várias páginas de revista, de jornal, bem grandão assim, para as crianças encontrarem e a gente recortar. A sala virou um mar de papel, porque é uma atividade de recorte com criança de 4, 5 anos e ia fazer bagunça mesmo, né? Normal. E ele, mais uma vez, eu fui chamada a atenção. Ele agiu como se aquilo ali não fizesse parte do processo pedagógico. Aquilo me deu tanta raiva que até me motivou. Eu busquei outro emprego, saí de lá e o meu TCC, que foi o meu projeto de ensino, foi a importância do brincar para criança. Eu falei naquele trabalho tudo o que eu queria falar. Vocês agora têm a opção de... Sabe aquele tema que você sempre quis falar? Essa é a hora. Ou vocês podem pegar todo o trabalho de vocês que vocês já fizeram, pegar um nome genérico, um título genérico e colocar, que também vai dar certo. Mas assim, gente, agora é a hora de vocês, sabe, de coração, fazer aquilo de coração, sabe? De tudo que vocês passaram na faculdade. Só tem o projeto de ensino para esse semestre justamente por conta disso. Para vocês poderem fazer com tranquilidade. Vocês estão com prática esse semestre? Sim, Estão com uma, né? tem uma. Tem uma. Tem brinquedoteca também. Para nós, não. Vocês não precisam fazer aquilo, mas tudo bem, depois eu falo sobre isso. Enfim. Aline? Oi, boa noite, tudo bom? É a Audrey. Eu tenho uma dúvida. Aline, por exemplo, eu noto, tá? Eu trabalho em escola, né? Então, eu noto que os meus colegas, eles têm muita dificuldade em adaptar atividades. E ninguém ensina para eles, ninguém ajuda, sabe? Só dizem que eles têm que fazer. Daí, esses tempos, eu vi o professor de inglês falando, como que eu vou adaptar a atividade em inglês para os alunos? Eu não sei a necessidade do aluno direito, eu estou perdido. Daí eu fiquei pensando, o meu TCC pode ser sobre essa necessidade dos professores? Como ajudá-los? Claro, perfeito. Tá, Lembra que tem que partir de um problema. Você já encontrou. Esse é o problema. Tá, obrigada. Entendeu? Aham, valeu. Vou ler essa parte aqui, que é a primeira etapa, tá? Já vou explicar a segunda etapa. Ó, é introdução, fundamentação teórica. Isso aí vai ser o que vocês vão me enviar no dia 13, até dia 13 de setembro. Introdução. Essa é a parte inicial do texto, momento de apresentar a sua pesquisa. Em outras palavras, podemos afirmar que a introdução abre o trabalho. Sendo assim, inicie delimitando seu tema, relacionando com a área de concentração escolhida. Organize sua justificativa, apresentando a relevância e o porquê do tema escolhido. A introdução apresenta ainda o problema da pesquisa e os seus objetivos.
O problema da pesquisa surgirá no momento em que você irá justificar a relevância do tema. Por que isso é importante? Sabe? Será uma pergunta, uma questão norteadora de buscas por respostas, sejam elas oriundas de uma pesquisa bibliográfica ou de campo, ou seja, o que você pretende descobrir e investigar sobre o tema escolhido. Fundamentação teórica. Discorra acerca das referências teóricas que você escolheu para fundamentar e sustentar as suas ideias. São os autores, gente. Não adianta vocês colocarem lá só 2, 3, porque eu sei muito bem que não é, né? Não se esqueça que você também deve ser o autor do seu texto e as contribuições teóricas devem ser apresentadas em formas de citações direta e indireta. Aí, se vocês não lembrarem, eu acho que vocês sabem como fazer citação direta e indireta, porque isso aí é ensinado lá no primeiro período, naquele primeiro paper. Mas caso vocês não saibam, vocês podem consultar aquele caderno de metodologia de trabalho acadêmico, metodologia de trabalho científico, e como é norma da ABNT, vocês jogando no Google também conseguem, e qualquer dúvida podem me perguntar também. Alguém quer falar alguma coisa? Sim ou não? Bem explicadinho no livro, prof, o livro de metodologia científica. Tudo Oi, tem bem explicadinho no livro de metodologia científica, como é que se faz a formatação, tudo bonitinho, das citações. Isso mesmo. Prestar bem atenção e... É esse que ele está falando. Mas, gente, essas informações são normas. Então, tem em todo lugar. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês quais são as normas desse trabalho. Bem, isso aqui é a primeira etapa. Aqui está dizendo que vocês vão postar lá em produção acadêmica para mim, eu vou corrigir. Plágio. Se plagiar, vai tirar 0, tá, gente? Basicamente está aqui, olha, textos plagiados não poderão ser aceitos, porque isso é crime e a gente, a orientação que a Uniaselv repassa aos seus tutores é a atribuição de nota 0. O que acontece? Quando vocês... Eu vou mostrar para vocês. Para vocês entenderem como é que funciona. Existe um site chamado Plágio. Simplesmente eu vou pegar o texto de vocês, vou copiar e vou colocar aqui. Se der plágio, ele me mostra até o site que saiu. Quer ver? Vou pesquisar qualquer coisa aqui. Pesquisar um negócio do meu joelho que eu tava com dor. Foi a última coisa que eu pesquisei. Copiei o texto. Copiei o texto aqui da internet e vou colocar no detector de plágio. Ele também detecta a inteligência artificial, tá? Quem gosta de usar o chat GPT aí, eu boto. Semestre passado, eu chamei um monte de gente no privado. Falei, olha só, você utilizou o chat GPT? A pessoa, não. Eu falei, olha, usou. Ajudante. Aqui, gente, já mostrou para mim onde o site que eu tirei o negócio. Tá vendo aqui? Semelhança, 100%. Porque tá igual. E aí ele vai mostrando 30%, 20%, 50%. Se for confirmado que o aluno usou plágio, que o aluno plagiou, copiou de alguém, a atribuição, a orientação que a gente tem é de zerar o trabalho. E aí a pessoa vai ter que repetir disciplina. E eu acho que, assim, ninguém daqui da sala quer isso, porque vocês estão terminando a faculdade, né? Por favor. Bom. Após a análise final do seu tutor externo, você deverá realizar a postagem do seu paper no seu ambiente virtual. O local é produção acadêmica. Após sua postagem, irei realizar a validação do seu paper e postagem da nota final. E atente-se também às datas que constam em seu cronograma da disciplina. Amo vocês. Agora eu vou voltar, vou lá na outra. Tá aparecendo para vocês a tela? Sim. Sim. Tá, vou só tirar um print aqui, que eu vou botar lá no nosso grupo. Pode falar. Professora, eu posso juntar todo o material que eu já tenho dos outros papers passados para fazer esse trabalho? Sim, porém, gente, peraí, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Precisa ter sentido.
Você precisa colocar de tudo amarradinho, tá? Você pode reaproveitar tudo aquilo que você já fez, mas precisa estar tudo amarradinho. Tem que ter uma sequência lógica, começo, meio e fim, entendeu? Seguindo também essas orientações que eu falei das etapas. Bom, vou passar agora. Vou só retomar com vocês algumas orientações, tá? Para ver se vocês entenderam. Então, a primeira etapa vai ser introdução e fundamentação teórica. O prazo é até dia, que eu botei lá no grupo, dia 13 de setembro. Já falei para vocês sobre o plágio. Os autores, vocês precisam referenciar todo mundo lá embaixo. Se vocês quiserem, vocês já podem... Grandão não. Oi, tem alguém falando? Quem tá falando? Vou fechar o áudio, tá, gente? Será que é eu? Bom, fechei o áudio aí porque eu acho que não era uma pergunta. Vocês podem ir referenciando os autores que vocês estão utilizando e me mandando também junto. No caso, vocês vão fazer introdução e fundamentação teórica. E aí vai estar lá a parte de referência. Vocês já podem colocar a referência também de quem você utilizou para aquele pedaço ali, tá? Agora, eu vou para a parte a outra parte. Rô, você quer falar alguma coisa? Prof, eu posso pegar, quando eu estiver montando, eu posso abrir os meus papers, tá? Tá tudo no computador, e posso ir copiando e colando do meu paper pro projeto? Ou não? Eu tenho que explicar. Pode, é seu. Tá, ok, então. Obrigada. Pode falar, Ana. Mesmo que o paper tenha sido feito em grupo? Aí você vai citar lá embaixo. Referência. Certo. Tá? Aí você vai fazer uma citação indireta. Muda algumas coisas, entendeu? Não vai botar totalmente igual, senão vai dar plágio. Pois é, por isso que eu perguntei, porque daí como a maioria dos nossos papers a gente sempre fez em grupo. O que acontece? No caso, a gente está falando aqui de paper de estágio. E como o estágio foi feito... Você fez seu estágio em grupo? Não. No caso é do paper do estágio. Então, o paper de estágio, se você fez individual, você pode utilizar. Agora, se você fez em grupo, vai ter que citar lá nas referências. Entendi. Bom? Peraí, vou apresentar de novo. Tá aparecendo? Sim. Bem, vamos lá. Depois que vocês fizerem a entrega da primeira etapa, vocês vão postar lá em produção acadêmica e tal, a gente vai fazer a parte 2. A parte 2 do paper. Que é metodologia, resultados e discussões. Vamos lá. Já vai ter feito introdução, né? Vai ter feito introdução, fundamentação teórica e alguma coisa de referências. E aí vocês vão continuar. Metodologia. Nessa parte, você deverá dissertar sobre os procedimentos metodológicos, ou seja, indicar a abordagem da pesquisa que poderá ser qualitativa, quantitativa, explicativa ou exploratória. Deverá ainda indicar os instrumentos utilizados para a coleta de dados, entrevista, questionário, pesquisa bibliográfica, observações. Os dados coletados devem ser apresentados e analisados com base nos estudos dos autores que fundamentam toda a pesquisa.
Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Sobre os dados, né? Entrevista, cadê? Ó, entrevista, questionário, pesquisa bibliográfica, observação, anamnese, enfim, até estudos de caso. Como utilizá-los? Eu vou voltar já aqui para falar sobre resultados, tá? Mas antes eu vou falar sobre os dados. Nessa etapa, que vocês forem falar sobre os dados, né, em metodologia, será descrita a forma como foram coletados os resultados obtidos. E aí vocês vão explicar, né? Vocês vão explicar que foi através do estágio, através de entrevista com os pais, com um professor, com um psicopedagogo, enfim. Você explicará o caminho percorrido para atingir os objetivos da pesquisa, descreverá os métodos, as técnicas e instrumentos de coleta de dados. Aí vocês podem explicar de maneira profissional, escrevam de maneira profissional, foi realizada uma conversa, não sei o quê, entrevista. Vocês vão dissertar sobre isso, vão escrever. É o momento em que sua pesquisa do projeto de ensino em educação será situada quanto à finalidade, né, à natureza, aos objetivos e aos procedimentos. Como seu projeto de ensino em psicopedagogia foi desencadeado a partir das atividades do estágio, alguns desses elementos já foram definidos. Vou mostrar para vocês. Finalidade: uma pesquisa aplicada, pois permite gerar conhecimentos para aplicações em uma determinada situação. Natureza: é uma pesquisa qualitativa, que envolve situações da realidade onde não são possíveis de serem traduzidas em número. Então, quando você faz uma pesquisa que você percebe que a maioria das crianças, por exemplo, passa por alguma situação familiar, a maioria das crianças que passa por uma situação familiar tem uma dificuldade na escola, às vezes não tem como você mensurar em números isso. Mas você pode se basear em teóricos e escrever sobre isso e dizer que você que foi observado, que foi constatado isso no seu estágio, tá? Objetivos. É uma pesquisa descritiva, pois descreve as características de determinada população ou fenômeno e procedimentos metodológicos. Cabe a você a escolha da opção mais adequada, de acordo com os delineamentos que deseja seguir. Então, no caso, vocês vão continuar a pesquisa através de leitura em livros, fundamentação teórica com livros, estudo de caso, pesquisa. Por exemplo, aqui a gente está falando do nosso curso de psicopedagogia, mas imaginem um biólogo, né? O biólogo ele vai procurar dados de números, e isso aqui ele é falado em qualquer curso. Então, provavelmente, né, o que eu sei aqui que vocês vão ver, vocês vão utilizar pesquisas, vocês vão utilizar pesquisa bibliográfica também, estudo de caso, ida a campo. É isso que vocês vão citar no projeto de vocês. Vou continuar aqui sobre resultados, porque como na metodologia você vai apresentar entrevista, você vai apresentar anamnese, vai apresentar os dados que você coletou durante o estágio, aqui a gente vai falar os resultados e a discussão sobre esses resultados. Essa é a parte final do registro da sua pesquisa. É também o momento de se tornar o autor, retomando a problemática inicial, discutindo os resultados e verificando se os objetivos foram alcançados. Os autores que foram selecionados para fundamentar a sua pesquisa devem auxiliá-lo no desenvolvimento de todas as etapas a fim de qualificar o seu trabalho. Então, como eu falei para vocês, se você... Estou falando agora só sobre questão social, né? Acabei falando, vou repetir. Se você percebeu no estágio que as crianças com maiores dificuldades são aquelas que têm pais ausentes, você vai buscar teóricos que falem sobre isso. Se você quer falar sobre... Acho que foi a Audrey que falou que existe uma necessidade de adaptação curricular das atividades e os professores não sabem fazer isso, você vai falar isso na metodologia, vai falar isso nos resultados e vai buscar teóricos que falem sobre esse assunto, que falem sobre a necessidade de ter adaptação curricular, da importância, do porquê que os professores não sabem, se é uma dificuldade tecnológica, se é um bloqueio que eles têm, ou se eles não dão a devida importância para isso, só fazem porque são cobrados, ou se ainda porque eles não sabem fazer mesmo, se é falta de formação, formação que eu digo é formação continuada por parte do governo, por parte da direção das escolas, enfim. E aí vocês vão recheando cada vez mais esses tópicos de metodologia, de resultado, enfim. E acrescentando também lá nas referências. Sempre que vocês forem utilizar um autor,
já deixa lá preparadinha a referência e já coloca. A referência é super fácil. Eu já passei isso para vocês, vou mostrar de novo. Tem um site, eu vou escrever aqui, site criador de referência. Vou ver se vai aparecer. Vamos pesquisar juntos, vou mostrar. Cadê? Ó, site criador de referências. Gerador de referência de site? Não, nem isso não. Ó, criador de referências ABNT. Deixa eu clicar nesse daqui. É esse daqui que eu sempre utilizei, gente. Referência bibliográfica.net. Aqui a gente seleciona qual que é o estilo, né? Já tá como a BNT. Aí, por exemplo, tipo de material. Vamos botar livro. Livro. Autores. Deixa eu ver aqui um livro. Vou botar um livro aí que eu usei no meu TCC na época, que eu usei muito esse livro. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. Aí não tem subtítulo, não precisa colocar. Aí a gente vai colocando. Deixa eu ver o número da edição aqui na internet. 8ª edição. Ano. Não sei. Deixa eu ver na internet. 2017. Local de publicação, São Paulo. Cortez, editora. — 208 páginas. Enfim, vocês vão preenchendo com tudo que vocês encontrarem no livro, né? Eu vou colocar aqui aí o meio de publicação, impresso, online. Por exemplo, se for um e-book, vocês vão selecionar e-book. Se for online, você bota online. Eu vou botar impresso. E ele já faz aqui bonitinho para copiar. Olha só, que bonitinho. Eu não botei o nome do autor, não, gente. Peraí. Vou ter que fazer tudo de novo. Ah, tá aqui. Primeiro nome, né? Vou botar Chizuko, que é o nome dele. Oshida, acho que é isso. Kishimoto. Edição 14. Vou botar atualizada. Ano 2017. Aqui, gente. Tá dando para ver? Só copiar e colar. Só copiar e colar lá. Já tá na norma da ABNT. Só copiar e colar. Tá? Aqui é referência, ou aqui vocês podem copiar também como se tá no texto. Vocês entenderam?
Sim, tranquilo, prof. Bem, deixa eu ver, vou continuar aqui. Já tá acabando, tá, gente? Bem, agora a formatação. Vou até printar isso aqui. Vou colocar lá no grupo. Pronto. Qual a formatação correta? A4, branco. Tipo e tamanho. Times New Roman 12. Exceto nas notas de rodapé, na citação longa, na paginação, legenda e fonte das ilustrações e de tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. E aí tem exemplo da nota de rodapé, da citação, tudo no modelo, tá? Espaçamento 1,5 entre linhas para os parágrafos. Exato resumo, onde a gente tem que usar o espaçamento simples. O espaçamento ele é simples no cabeçalho, na citação longa, na nota de rodapé, na legenda dos quadros, nas tabelas e nas ilustrações. Margem, todas direita, esquerda, superior e inferior de 2 centímetros. Lembrando que o modelo já vai estar com essa formatação para vocês. A numeração, a primeira folha é contada, mas ela não recebe numeração. A partir da segunda página que começa a numeração. E depois que vocês terminarem, a gente pode mandar para apreciação da equipe de artigos científicos da Uniaceb para ver se o trabalho pode ser aceito para ser divulgado na revista acadêmica da instituição, que é a Joia, tá bom? E é isso. Espera aí. Então, primeira etapa, introdução e fundamentação teórica, referências. Segunda etapa, metodologia, resultados e discussão, referências. Observar a entrega de datas dos materiais, né? As datas de entrega de materiais. Tendo dúvidas, pode entrar em contato comigo ou abrir chamado lá nas ferramentas de contato, que também tem professores para tirarem as dúvidas de vocês durante a semana, mas podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. E realizar a postagem das etapas em produção acadêmica e pode falar comigo, Aline, postei tal parte. Aí eu vou lá olhar. E já deu tudo certo. Eu mandei isso aqui lá no grupo, olha, que é as diretrizes e o regulamento. Aqui nesse documento tem todas as respostas do que vocês precisarem. Tá? Primeira parte, introdução e fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão. Então, vem explicando. Paper do projeto de ensino. Então, tem modelo aqui também para vocês. Então, assim, agora, estamos hoje, dia 16 de agosto. Vocês só precisam começar a fazer. Não deixar para fazer na véspera. Porque senão vai ficar muito difícil. Vai ser triste. Entendeu? Comecem agora a fazer isso já nesse final de semana. Na próxima semana, vai fazendo, vai me mandando. O prazo é 13 de setembro, mas nada impede de vocês mandarem para mim antes. Falar, Aline, já postei lá e eu vou dar ok. A nota, a gente só consegue postar para vocês depois da socialização, que vai acontecer a partir de novembro. Então, podem postar tudo lá, mas a gente só vai poder lançar nota depois de novembro. Eu desejo muito que dê tudo certo, mas eu preciso que vocês comecem a fazer, tá? E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu vou encerrar a gravação agora, mas eu vou ficar aqui disponível para vocês tirarem dúvida. Só vou encerrar porque já devem estar, sei lá, uns 40 minutos de gravação e eu já fiz toda a explicação. E aí, depois o aluno que for ver, não vai ter um vídeo tão grande. Espera aí.